que não existe demônios, é porque ele está cego e leu a Bíblia e não acreditou. E não acreditar é pecado, não acreditar na Bíblia. Lembra do gadareno? Lembra muitas libertações, muitos milagres, muitas curas. Jesus veio e nos ensinou como fazer. E subiu, mas antes de subir, quando ele ressuscitou, ele chamou todo mundo e disse: ei, todo o poder me foi dado, nos céus, na terra, debaixo da terra, todo. Sabe o que é todo? Todo. Não é um pouco, uma parte, meio, sabor, não. É todo o poder me foi dado. Então agora eu dou para você, igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Qual igreja que você faz parte? Qual igreja que o pastor te chama pelo nome? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, porque conhecem a minha voz. Ele é o modelo de pastor, ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. João capítulo 10. Mas isso também vem para o humano. A igreja onde o pastor conhece as ovelhas pelo nome. Que o Pai possa melhorar o meu entendimento humano. Por que você acha que eu fico correndo lá para frente, lá quando termina o culto? Porque eu quero conhecer todos que estão chegando, e é muita gente chegando. Mas eu quero conhecer e chamar pelo nome cada um. Não é porque eu sou bom, é porque o meu Jesus é bom. Porque eu quero ser parecido com Ele. Eu quero chamar as minhas ovelhas pelo nome. Jesus disse: as minhas ovelhas me ouvem, porque conhecem a minha voz e me seguem. Não seguirão o estranho, de modo algum seguirão o estranho. E Ele as conhece. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas o pastor verdadeiro entra pela porta das ovelhas. O que não entra pela porta é ladrão e salteador. Você entende essa linguagem de Jesus? Mas tem muita gente: não, mas eu congrego com Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos. Eu congrego quem é os bons de agora, né? Tem muita gente boa aí. Amém, que você aprenda um pouco com eles. Mas ele não é teu pastor, não conhece você pelo nome. Ele não vai no teu sepultamento do seu familiar, ele não vai estar lá. No dia da dor, tu não vai ter esses caras contigo. Você precisa pertencer a uma família de fé. Você precisa ser parte de uma fé. Eu sou parte, eu não estou sozinho no mundo. Eu sou parte de uma família. A entrega de Jesus foi totalmente inteira. Vamos olhar no Antigo Testamento, em Joel 2:12. Põe lá para ele, Joel 2:12. Joel 2:12. Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Você que está só observando, só conhecendo, tem um caso com Cristo já há alguns anos, só não casei com ele ainda. Porque a Bíblia usa a linguagem do casamento, né? Compara a igreja, a noiva, ou a esposa, e Cristo, o noivo, o marido. Então você está flertando com Jesus já há alguns anos e você não compreende que a tua vida não dá certo, que as coisas não rompem, não acontecem, porque você ainda não fez uma aliança com Ele. E aí o irmão da direita é abençoado, 10.000 à sua esquerda, 1.000 à sua direita, ou ao contrário dessa, e você não é abençoado. É porque Deus abençoa quem tem aliança com Ele. Aí Joel, o profeta Joel diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Como é que é para converter parcialmente? Eu gosto, eu me sinto bem lá, eu vou lá porque lá é legal, o som é legal, a música é legal, tem uma cantora muito legal lá, um cantor, eu vou lá. Não vai te salvar. Faça parte com integridade de uma família cristã. Hoje estou falando sobre congregar familiares. Você e sua casa servirão ao Senhor? Josué diz assim: eu e a minha casa serviremos. Todos os homens e mulheres da Bíblia, eles tiveram posição, eles praticaram renúncias, tiveram que renunciar a algo por Cristo, para serem inteiros de Cristo. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham se vocês querem servir aos deuses dos vossos pais, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A posição é sua, não terceirize a culpa. A posição é sua, homem da casa. Está terceirizando o lado espiritual para a mulher? Por que as igrejas evangélicas são cheias de mulheres de oração, de oro, e os maridos estão lá bebendo, bebum? Não se convertem ao Senhor Jesus. Porque não é ensinado que o homem tem que ser o sacerdote do lar, que o homem tem que atender, resolver os problemas da casa. Dá um problema na sua casa, um barulho de noite, quem levanta para ver o que está acontecendo? É sua mulher, homem? Você é homem da sua casa. Mas espiritualmente terceirizar, as mulheres vão pegar porque igreja é coisa de... Não, igreja é coisa de valentes, de fortes. Igreja é exército. É povo que luta as guerras espirituais contra o mal. Então o reino de Deus não é para covardes. Não terceirize para tua mulher a oração. Seja o primeiro a orar, seja o primeiro a dar ordem. Sentamos na mesa, vamos orar, pessoal. Aí fica assim: ora, você é homem mesmo que você não saiba, deixa comigo, eu que oro. Qual a dificuldade de orar? Dizer assim: Senhor, obrigado pelo alimento, abençoa o alimento, amém.
E está orado, irmão. Não é pela repetição de palavras. Não precisa ficar inventando assim, ó. Senhor soberano, poderoso. Eu tenho uma oração assim, ó. Um cara atrapalhado. Poderano e saboroso Deus. Sou os missionários da África. O João é a Maria. Não seja aquele crente chato na hora da refeição, ora por todo mundo. O que é isso? Ora pelo alimento e deu. Aí na próxima vez convido para orar. Não quero. Oração de intercessão, vamos fazer uma intercessão então, vamos orar pelos missionários, mas não é oração do alimento. Você não ora fora, quer orar na mesa daí pelos outros. Jesus disse, entra no seu quarto e sozinho, clama ao teu Deus. Como é que Jesus fazia para orar? Vamos orar? Não, ele reunia as pessoas para ensinar sobre Deus. Para orar ele saía sozinho, para os montes. As pessoas seguiam ele, mas ele ia sozinho. Jesus se retirou para orar. Quer ser cristão? Se retire para orar. E pare de ficar convidando os outros também para ir para os montes, para as montanhas. Vamos orar junto. Uma coisa é o processo legendário, que é para a conversão de pessoas. Não consegue orar sozinho? Não tem nada melhor do que uma solicitude com Deus. Não é solidão, é solitude com Deus. Já teve tempo assim? Mas eu preciso que um profeta bote a mão na minha cabeça lá no monte e diga que eu vou ser. Vai no monte e deixe Deus falar contigo. A melhor coisa, como é que foi a minha conversão no início? Eu chegava na minha família, que mora aí no Tapuí, por ali, com a Bíblia. Cumprimentava eles, pegava um banquinho embaixo e subia para o mato. Lembra? E aí dizia que eu estava ficando louco, lendo a Bíblia. Eu estava tendo tempo com Deus. Para hoje estar cheio do poder de Deus para ensinar você. Naquela época eu ensinava, ninguém parava para me ouvir. Ninguém queria saber o que eu sabia. Agora tem um monte de gente que para me ouvir. Mas porque eu busquei sozinho. Busque, porque de repente, se você tem um chamado para ensinar, não espere se preparar agora quando você estiver na frente das pessoas. Na frente das pessoas vai aparecer aqui no altar o que você faz lá no seu quarto. O que você já fez lá no mato. Lá no monte. É meio diferente. O que ele disse? De todo o coração. Mas por que de todo o coração? Tá, vou chocar você um pouquinho. Você não está gostando muito da pregação, vou chocar você. Vamos ler a Bíblia? Joel. No capítulo 1, eu li Joel 12. Por que ele disse, convertei-vos ao Senhor todo... Sabe por quê? Não sei se eu conto ou leio. Vou ler. Eu já li tudo. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isso aconteceu em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais. Fazei sobre isto uma narração aos e os vossos filhos, e os filhos destes a outra geração. Deus está falando para o Joel. Joel conta aqui para eles, e os outros contarão para os outros, e isso é uma narração, e deverá ser feito na família Abba em 2026, porque eu escolhi você para estar aqui, para ouvir essa palavra. Então ele diz, vai narrando isso de geração, fazei isto, uma narração, versículo 3. E aí ele vai dizer o 4, quer ver? Tem pessoas que chegaram aqui, assim. O que ficou da lagarta, sabe, eles plantavam, o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta, o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Quer dizer, veio as pragas nas plantações do povo de Deus. E começou a comer tudo, e devorar tudo. E sobrava uma coisa ali, daqui a pouco era devorado aqui. E eles estavam sob forte ameaça. Eles estavam enfrentando uma luta. E era espiritual, eles não sabiam, eles pensavam que era natural. Primeira coisa, o inimigo faz de tudo, sabe o quê? O diabo faz de tudo para convencer você que ele não existe. E que não existe os demônios, que não existe o mundo espiritual. Ele faz de tudo para você acreditar. Então quando você não acredita no mundo espiritual, você está exatamente como ele quer. E Deus faz de tudo para que você acredite que ele existe. Você viu a diferença? Tem uma diferença do diabo e de Deus. Muito claras assim. Deus é uma criatura. O diabo, quando ele chega num lugar, ele faz um barulhão terrível. Deus chega em silêncio. Não, isso é errado. Quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, ele faz barulho. A terra estremece. Veio um vento impetuoso, encheu o lugar. E eles ficaram fazendo barulho para que os outros olhassem. O que está acontecendo com aqueles lá? Aí Pedro sai para fora, cheio do Espírito Santo. Não estão embriagados. Está acontecendo o que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos tempos Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Visões, profecias, línguas estranhas. É Deus chegando, é barulho na chegada. Mas quando Deus vai embora, vai em silêncio. Quando Deus foi embora da vida de Sansão, ele nem imaginava, foi embora. E Sansão achou que estava com Deus, não estava mais. Quando Deus foi embora de Israel, porque eles pecaram tanto, na época dos reis, e acabou, foi-se a glória. Eles achavam que a glória estava com eles, foram para a guerra e perderam a guerra e morreram. Porque Deus sai em silêncio. Você nem vê que ele já foi, e ele já não está mais. Agora o diabo quando sai faz uma barulheira. Você sabia? E as pessoas de Deus quando saem de uma igreja, saem de um lugar, saem em silêncio. Saiu, pede a bênção, vai embora.
Mas as pessoas endemoniadas fazem uma barulheira quando saem. É característica, irmão. Observe, faz um barulho, fala de todo mundo, quer trazer outras pessoas junto, arrastar as pessoas. É diabo. Então identifique isso. Nós somos uma igreja, temos 3 anos de existência. E tem pessoas que não vão ficar conosco. Mas vão sair, se são de Deus, vão sair quietinhas, vão lá congregar em outra igreja. Mas se são do diabo, vão fazer um barulhão quando sair. Que barulho é esse? É falar mal da igreja, falar mal, dar defeito. Aqui, Joel. Olha, está tudo dando errado. Faça essa narração para as pessoas. O que sobra de uma coisa, outra coisa devora. E o versículo 5. A Bíblia não fala sobre bebida alcoólica. Jesus transformou água em vinho. 5. Despertai vós. O que está lá escrito? Repita aí. Despertai vós. Vamos dizer de novo. Despertai, ó bêbados, e chorai. Gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Nem conseguiu mais beber porque a uva foi devorada. Não se conseguia mais fazer vinho. Então chorem, vocês não vão beber mais vinho. Não vão beber mais suco. Não vai ter mais alimento. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa. Está dizendo, ó, vem um inimigo poderoso. Não dá para contar o número. Os seus dentes são dentes de leão. Tem queixadas de um leão velho. Fez de minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda e lançou por terra. Os seus ramos se embranqueceram. Sabe como tem que lamentar? Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. O que é isso aqui? Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua... Ué, mas ela tem marido, mas é virgem. Sabe o que é isso? Os tempos antigos usava-se pano de saco quando era algo muito triste que acontecia. Pegava uma roupa de estopa, de saco, tirava as vestes, colocava aquela, cingia, se vestir de pano de saco, pano de tristeza, roupa de luto, roupa de pranto. Então, mas a virgem que era casada, sabe por quê? Porque ela foi lá bonitinho, fez o casamento, chamou o pastor, chamou o padre, chamou o sacerdote, ele abençoou o casamento. No caso dos judeus era o sacerdote, abençoou o casamento. Vocês vão ser felizes. Quando acaba o casamento, não dá tempo de ir para a lua de mel, porque vem os inimigos e matam o marido dela. Então ela é virgem casada. Imagina a tristeza, e é isso que a Bíblia está dizendo. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Ficou viúva. Foi cortada a oferta. Mas se a igreja é comparada com a noiva, se você não tem intimidade com Cristo, você é virgem espiritualmente, que assunto, né? Está na Bíblia, irmão. É que tem, mas está na Bíblia. Tem intimidade, tem momentos com Cristo, tem intimidade com Cristo, conhece a Cristo. Só na igreja, pastor, de vez em quando o pastor implora e a pastora ora, aquela oração forte, eu consigo entrar na presença. A presença está disponível todos os dias, todas as horas para você, em qualquer momento. Se está difícil lá do seu escritório, fecha a porta, entra no banheiro, Senhor, fala comigo. E entra na presença e Ele vai lá te responder. Se está difícil no volante, dirigindo, carreteiro, está difícil, Senhor, fala comigo, só não feche os olhos, mas encosta a carreta, porque se a presença de Deus vem, você vai ter um momento com Cristo. Não há lugar que Ele não possa ir, se Ele virá. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E quem entrar na presença, daí você vai cantar aqui, vai entender porque fala, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. Mas a pessoa nunca entrou, não sabe o que é. Gente, quem entra nunca mais esquece. Porque é um estado em que tu quer ficar, e que tu quer ir, tu não quer voltar. Que a realidade é muito pequena. Você começa a amá-lo de uma maneira que você faz as coisas intensas, intencional. Eu faço tudo por Ele, tudo para a glória dEle, porque eu sou intencional. Eu fui chamado para uma missão. A minha missão é constituir uma igreja, a família Abra em cada cidade do Brasil. E eu sou intencional sobre isso. Eu não vou desviar meu foco, eu quero isso. E vou realizar isso porque o Senhor me deu essa tarefa. E se Ele me deu a tarefa, Ele me deu as condições e me deu as pessoas. E você que está sentado aí, você nem sabe, você será pastor de uma das igrejas da família Abra em algum lugar dessa terra. Porque eu não estou aqui para perder tempo e inflar crente, para gastar banco de igreja. Eu quero que você aprenda e vá fazer missão. Abra um GC na sua casa, chame os ímpios, chame as pessoas, leve ao arrependimento. Eu vi que é possível. Em 72 horas eu vi o homem chegando assim, eu não estou falando de Deus, mas eu tenho 3 mulheres. Mas hoje eu vou deixar 2 aqui nessa montanha, porque eu vou voltar para casa e vou ser fiel para minha esposa. Então se os caras conseguem, você não vai conseguir salvar um. É que você quer gostar da palavra, quer gostar do culto, quer gostar do ambiente, quer se sentir bem. Você quer entrar na missão ou quer ser um consumidor da fé? Entra na missão, meu irmão. Aquela é a missão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado, irmão.
O diabo está devorando famílias, muito mais que você imagina. Não, mas aqui está. Então o inimigo está vindo. As notícias são ruins. Versículo 9, no 8 a virgem está lamentando. No 9, foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Se o inimigo atacou as finanças das pessoas, a plantação, porque naquela época as finanças eram a plantação. Aí o altar do Senhor ficou vazio. Sabe por que Deus te abençoa? Para que não falte no altar. Não, mas Deus não tem nada a ver com as minhas finanças. O pastor já vai pedir dinheiro. Ai, eu amo tanto dinheiro que eu ganho. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor, não o dinheiro, mas o amor a ele. Mas o que aconteceu? Foi cortada a oferta de alimentos e libação da casa do Senhor. E os sacerdotes e ministros do Senhor estão entristecidos. Versículo 9, os sacerdotes estão entristecidos porque o sacerdote cuidava do templo, cuidava das ofertas, intercedia pelo povo, recebia as ofertas do povo. O campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Versículo 11, envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, as árvores dos campos secaram. O cartão veio, o Visa 200, o Baster veio 400 e não sei o que lá, como é que é aquele do Big lá, Hipercard, aquele, meu Deus do céu, quando era escravo disso, meu Deus, eu pagava a fatura e vinha outra. É o demônio, irmãos, é o demônio, e você não consegue se controlar e vai lá, eu tenho crédito, vai passando, quando você parece a noiva desposada chorando aqui, porque veio e você não sabe qual santo você paga. Os santos, no caso, os cartões. É uma armadilha em todas as áreas, e principalmente nas finanças. Aí tira a tua paz, brigar com a esposa começa a brigar com o marido, começa a brigar com os filhos, começa a ter falta em casa, porque é nas finanças que o diabo tocou na sua vida. Mas o que tem a ver com a igreja? Finanças, tudo a ver. Nem estava preparado para falar isso, irmãos, não está no esboço. Trazei todos os dízimos ao altar do tesouro, e farei prova de mim se eu não repreender o devorador, e não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida. Mas não é disso que eu estou falando, mas é disso também. Envergonhai-vos, lavradores, a vide se secou no 12, o 13, cingi-vos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros de Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Santificai, um jejum, convocai a assembleia solene. Não, faz um culto de louvor e enche a igreja, cobra entrada, e o altar será suprido. Colocaremos essas placas lindas lá atrás também. Não, aqui ele não mandou fazer louvorzão, não mandou trazer gente famosa para encher a igreja e cobrar ingresso. Ele mandou jejuar e orar e convocar um santo jejum. Quem vai jejuar essa semana? Toda sexta-feira a igreja propõe que você jejue, quarta ou sexta, tem 2 dias de jejum, quarta ou sexta-feira. Teve oração da madrugada, nós vamos repetir agora para o 6º semestre. Mas tem as primícias de oração, meia-noite e 1 da manhã, os 12 primeiros dias do ano. A igreja tinha aqui 400 pessoas orando. Não, irmãos, muita gente foi em outro lugar, primiciou no sono. Mas hoje o Senhor está dizendo: convocai um santo jejum, santificai uma assembleia, congregai os anciões, os moradores dessa terra, a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. No 16, quer ouvir mais coisa ruim? No 17, as sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Meu Deus, como geme o animal do campo, as manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto. A chama para... Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas no versículo 2, vai melhorar, irmãos. Quando Deus apresenta um problema, Ele apresentou a solução. Lembra que Ele disse: contem as gerações, faça narração disso, para que saibam como lutar. Quando eu pedi, dobra o joelho, ora, porque você pode estar passando no meio de uma luta em alguma área específica da sua vida, e é no joelho, quando pedimos a Deus a intervenção, Ele vem e resolve os nossos problemas. E por você, às vezes você não tem nenhum problema, você se ajoelha, você se prostra, porque se vier um problema, eu já tenho depósito de oração. Guardai o bom depósito. O que aconteceu aqui? Tocai a trombeta em Sião, no versículo 2, clamai em alta voz no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Dias de trevas, aqui não está falando da volta de Jesus, irmãos. Dia do Senhor é dia que Deus faz justiça na terra para punir aquela geração, para punir aquela família. Deixa o diabo agir. Já que vocês não querem ser meus, então vivam debaixo do que vocês
acham que creem, ou debaixo do que vocês creem mesmo, não creem em Deus. Então Deus tira as mãos e avisa. Mas ao seu povo ele avisa, está vindo. O que vocês têm que fazer? Ele vai só deixar a condenação? No capítulo 2 que nós lemos, que eu li só o versículo. Se eu tivesse lido só o versículo, é só um versículo bonito para colocar no carro, na placa da geladeira. O que nós lemos? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto. Essa é a solução que está vindo. Tudo isso contra vocês está acontecendo. Talvez se identifique na sua família acontecendo algo. Está que nem a música secular que eu conhecia. Quantos anos eu sou crente, amor? Para ninguém confundir que eu fico escutando essas músicas. Eu não escuto mais, é que eu me lembrei agora. Na sua família está um que separa em casa, é maldição. Mas você não está vendo, você não acredita no mundo espiritual. Na sua família, volta e meia acontece um desastre. Volta e meia acontece algo ruim. Uma maldição de quebrar. Você sonha, você empreende, daí a pouco quebra, não dá certo. Muitas coisas ruins acontecendo. Não consegue ter um casamento feliz. Não consegue ter, os teus filhos estão se perdendo. Então ele está dizendo, olha, está vindo isso, são coisas ruins. Aqui no versículo 7 chega a dizer, vão entrar pelas janelas da casa de vocês, correndo, vão passar pelo pátio de vocês, vão destruir tudo. Então por isso, o Senhor usa o seu profeta e diz ao seu povo, ainda assim, agora mesmo diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Versículo 14, olha as boas novas. Você já começa a se alegrar agora, porque todo aquele que se converte verdadeiro ao Senhor, de todo o seu coração, jejum, oração, práticas da vida cristã. Santificação é não fugir do pecado. Santidade é separação do pecado, é não conviver com o pecado. É não achar que vai enganar Deus. Você pode enganar a igreja que você congrega, mas Deus você não engana. Converta-se verdadeiramente. E essa é a pregação lá do Antigo Testamento, mas João Batista no Novo Testamento dizia, convertei-vos, raça de víboras, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Essa é a pregação. E as multidões iam ouvir a pregação. E eu penso assim, eu sou tentado quando eu vejo a igreja cheia de gente que eu não conheço, e vou dar uma pregação light, não vou falar sobre arrependimento, sobre pecado, vou falar só sobre, vem, você vai trocar de carro, você vai ganhar um emprego novo, você vai ser feliz. E o Senhor diz, fala para ele se converter verdadeiramente. Fala, porque eu quero um exército e não quero um povo grande, uma multidão. Eu quero um exército que anda em obediência à palavra de Deus, ao Deus dos exércitos, ao Senhor das guerras. Então, quem sabe, se ele não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção. Ofertas de alimento e libação para o Senhor nosso Deus. Tocai agora a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai as crianças, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, para de namorar e vem para a oração. Ei, saia o noivo da recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entrem ao prende o altar e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, quer dizer, a vergonha, para que os gentios os dominem. Eu não quero que vocês sejam dominados por incrédulos, por gentios. Por isso que eu digo na oração da oferta que torne esse povo o povo mais próspero da terra. Que vocês não sejam como o povo do Egito, trabalhando para Faraó. Que o Senhor os abençoe, que vocês sejam prósperos, e que vocês tenham servas, e que vocês sejam como Abraão, Isaac, Jacó, como todos os heróis da fé, abençoados pelo Senhor. Sabe por quê? Olha no versículo 17. Poupa o teu povo ao Senhor e não entregues a tua herança ao opróbrio, a vergonha. A herança é o povo, você é a herança do Senhor. Os filhos são a herança do Pai. Você é filho do Senhor. Está com crise de identidade, mas você é filho, filha de Deus. Assuma a tua posição, receba a tua herança. Ele diz, não entregue a herança aos gentios, aqueles que não creem. Gentios é que não creem. O domine, para que os gentios dominem a herança do Senhor. Eu não posso ser feliz, eu não posso me contentar com os gentios dominando sobre você. Agora é forte. Você não é mais tapete do diabo. Esse mundo, o jaz do maligno, só onde Cristo não chegou e reina. Porque a oração que Cristo nos ensinou a fazer é, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, seja aqui na terra como é nos céus. Então nos céus os filhos de Deus são maltratados? Não. É no inferno que são.
No céu são filhos. E como é que Deus recebe os filhos? De braços abertos. Por mais pecador que foram, mas se vier até Deus, Ele recebe vocês de braços abertos. São filhos. Então seja aqui na terra como é no céu. Sejam filhos, sejam herdeiros. Não entregue para o quê? Para o quê? Para que os gentios digam, olhem para você e digam: por que diriam entre os povos, onde está o Deus deles? E aqui é doloroso. 2,17. Vão olhar para a tua vida e vão ver a escassez, a miséria, a vida destruída, e vão dizer: onde está o Deus de vocês? E Deus está falando de uma crise financeira aqui, irmãos. Quando Jó vai cair na prova, a maior provação da Bíblia é Jó. O que foi atacado primeiro de Jó? Quando Satanás vai lá nos céus e Deus diz: observaste o meu servo Jó, como ele é fiel e bom e tem prosperado na terra? O homem mais rico do Oriente, Jó capítulo 1. Aí Satanás, você dá tudo para ele? Quem dá tudo a ele? Por que ele era assim? Porque Deus dava tudo para ele. Quem quer receber tudo de Deus? Não precisa, eu tenho força, braço. Maldito é o homem que confia no homem, bendito é o homem que confia no Senhor. É assim que a palavra de Deus diz. Então quando o Deus permite que Satanás ataque Jó, ele vai lá e põe fogo nos celeiros de Jó. Ataca primeiro as finanças. Onde é que Satanás ataca primeiro as pessoas? Nas finanças. Por isso você tem que blindar as suas finanças, meu irmão, minha irmã. Atacou as finanças, depois na família, mata os filhos, os gados são roubados, e depois na saúde, no casamento. E Jó está lá passando pela maior provação, mas ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se manifestará. Esse é um homem que tem fé, pode perder tudo, mas não perde a fé no Senhor. E sabe que vai, no tempo certo, se manifestar. Então, eu sei que o meu Redentor, essa é a frase de Jó. Quando levaram os filhos deles, Deus deu, Deus levou. Bendito. Jó era íntegro e bom. Quando fala de integridade, estou citando Jó, porque está dentro da mensagem. Integridade, íntegro. Deus diz: viste o meu servo Jó? Homem íntegro e justo. Íntegro quer dizer: sou inteiro dedicado a uma causa. Eu tenho uma intensidade no que eu faço. Intensidade quer dizer algo muito forte, uma força maior do que uma força normal. A pessoa é intensa no que faz. Eu torço para o Inter. Eu sou intenso quando eu torço para o Grêmio. Eu sou intenso quando eu estou no meu trabalho. E para Deus, mais ou menos, até gosto de ir na igreja. Eu sou intenso para Deus, porque eu vim de lá e vou para lá. Você pode ser o bambambam das querências do sul, mas um dia vai chegar a sua hora, e aí você vai se encontrar com ele. E não adianta chamar o pastor Odair, que faz uma oração bonita no velório. O homem só tem uma vida para decidir se ele quer os céus ou o inferno. Só que essa chave, essa possibilidade de decisão é dada para a igreja. É a igreja que porta a mensagem. A igreja é portadora da mensagem da salvação. A igreja é a coluna e baluarte do Senhor na terra. A igreja é o povo eleito, raça eleita, nação santa, povo. Por isso que nós defendemos a igreja. Não é a prefeitura, não é o político, não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é ninguém. É a igreja, coluna, baluarte da verdade. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja precisa ser uma igreja morta, fria. Tem que ser intensa, pujante, atacante, que ataca. No jantar lá, Deus diz assim: chamem todos e venham para a ceia. Mas não veio ninguém na primeira. Então vai buscar nas esquinas e obriguem para que entrem. Lucas 14, 23. Eles não acreditam. Então eu mostro. Lucas 14, 23. Eu estou falando intenso, íntegro, convertido de todo o coração. Uma causa, a causa de Cristo. Eu vivo por ela, eu morro por ela. Não tem como. Jesus disse: quem quer seguir a mim, pega a sua cruz e siga-me. Ele foi intenso, íntegro, até a última gota de sangue foi derramada. Ele: vou dar um pouquinho do meu sangue. Não, vamos lá, o que Jesus deu? A cabeça para que colocasse a coroa. Pode colocar a coroa. Deu as mãos para colocasse os grampos. Deu os pés. O sangue foi saindo, mas sobrou um pouco. Fura aqui, sai o sangue todo. Aí sai água. Tudo, ele entregou tudo. Ele foi intenso para você ser mais ou menos cristão. Ele disse o Senhor ao servo. Quem disse essas palavras foi Jesus, tá? Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Força-os a entrar. Nós estamos em guerra com as trevas. Há um império das trevas dominando mentes, cegando pessoas. A igreja traz a luz da libertação.
Traz Jesus, que é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Mas ele diz ali para forçar, quer dizer, ser intenso no que você faz. Nós somos pescadores de homens, mas quando Jesus estava ensinando os discípulos, ele ensinou a ser intenso. Como que eles foram? Entregando todos a vida por Jesus. Porque Jesus foi o modelo. Antes de Jesus morrer na cruz, Pedro negou Jesus. Pedro representa eu e você. Mas depois que Jesus morreu na cruz, Pedro também morreu pelo Senhor. Pedro morreu pelo Senhor. Bem, promessas de abundância. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra. Estou no Joel de volta aqui, Joel 2,18. Compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio trigo e mosto, azeite, e dele serei fartos. E vos não entregarei mais a vergonha entre os gentios, mas removerei para longe de vós o exército do norte. Sabe aquele inimigo que está se levantando contra você? O Senhor está dizendo, se você orar, se você jejuar, buscá-lo, ele vai mudar a sua sorte. É outro versículo, mudar a sorte, mas aqui está deixando bem claro isso. Vocês vão orar e vão jejuar, e eu vou mandar o inimigo do norte. Para onde? Versículo 20, mas removerei para longe de vós o exército do norte, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta à sua frente, para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Eita, nosso Deus é Deus zeloso, misericordioso, mas Deus de justiça. Quando você entrega uma causa, o agressor para Deus, ele julga. E a Bíblia diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Agora, se você quer ficar, você fazendo justiça, ele deixa para você. Aí são as causas, os problemas que você sofreu. Você foi ferido na alma, no corpo, ferido por pessoas. Enquanto você está fazendo justiça própria, não tem justiça de Deus. Por isso Jesus disse, perdoai os pecados de quem ofendeu vocês. Quando você perdoa, você diz, Deus, você julga. Eu não julgo mais, para mim está liberado, está perdoado. Siga a vida dele, siga a vida dela, eu sigo para frente. Eu, desvencilhando de todo o peso do pecado, eu prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação. Eu consigo ser intenso, eu consigo ser verdadeiramente convertido quando eu obedeço a palavra de Deus. Comecei dizendo como que vai agradar uma pessoa se você não conhece. Está conhecendo um pouco do querer de Deus nessa noite a mais. Mas a promessa aqui, não temas, ó terra, regozija-te e alegra, porque o Senhor fez grandes coisas. Não tem mais animais do campo. E aí ele começa a consertar tudo que foi. Por isso eu disse, Senhor, resolve essas questões. Teve gente que ficou, eu tenho esse entendimento. O pastor está querendo dizer que Deus vai resolver meus problemas. Eu vim aqui só para agradecer. Fala com um católico, apostólico, romano de firmeza. Assim, não precisa pedir nada. Deus sabe o que eu preciso. Eu falo não porque é real. As pessoas pensam assim. Eu fui ensinado a pensar assim até os 26 anos. Não, Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Se unirem dois em oração, meu Pai responderá. Peçam e ser-lhe-á feito. Se duas ou mais pessoas concordarem, peçam. Se nós não pedirmos para o Pai, nós não temos humildade, nós temos que pedir. Pedir. E aí agradecer. O problema é os que pediram para ser curados da lepra e não voltaram para agradecer. Então gratidão é depois que Deus fez. Está tudo fora do lugar, não pede nada porque está bloqueado por uma crença limitante. Então hoje eu quero te dizer, seja intenso no teu pedir também. Comece a pedir, dar-se-vos-á. Quer dizer, pediu, bater e abrir-se-lhe-á. Pediu uma vez, desistiu. Parece aquela criança que toca a campainha e sai correndo. Quando Deus vai atender, você não está mais na porta. Por quê? Deus me dá, Senhor, um emprego bom, que eu estou sendo escravo aqui nesse meu. Aí você pediu, parou de pedir. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-lhe-á, buscai e achareis. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quantos vão começar a pedir daqui para frente? Seja intenso, jejue, ore. Olha, eu tenho estado cada testemunho de pessoas que se entregaram ao jejum, à busca. Esse dia eu estava falando com o irmão aqui da igreja. Eu e a minha esposa começamos a jejuar e orar. Eu pensei, que irmão de fé. E Deus já começou a abrir porta. Tem testemunhos lindos de pessoas que buscam, pessoas que oram, pessoas que jejuam. Eu nem comecei a mensagem. Não, mas o amém da minha esposa diz que está tudo bem, que nós podemos ir finalizando. Eu só quero citar para vocês esses versículos lindos que eu salvei para vocês sobre integridade. Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Filipenses 2:8. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Efésios. Vós maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho que deve andar. É tudo com intensidade, é tudo com inteireza. Mas eu mais ou menos ensino. Não, ensina teu filho no caminho. A Bíblia está dizendo para ensinar. Porque a gente quer dizer, mas ele vai aprender com os próprios erros. A gente precisa ensinar, a gente precisa ser intenso. Glória a Deus. Você está bem? Você foi chacoalhado hoje? Essa é a intenção do culto aqui na família Aba. É chacoalhar você, para você sair muito melhor. Pode ser até bravo comigo, mas sai melhor. Porque a palavra é semente, sabia?
Toda palavra dentro do seu ouvido vai para o coração e ela frutifica e produz o resultado, porque o resultado foi dele. A palavra é dele. Então se apresentam as lutas para você, que você já sabe o que vai fazer. Vai jejuar, vai orar e Deus vai intervir. E o seu inimigo vai largar para longe, até o cheiro ruim dele vai acontecer. Meu Deus, eu sou de vingança? Não, o meu Deus é um Deus que não inocenta o culpado, sabia? A Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado, irmão. Cabe a você perdoar e deixa Deus fazer. Coloque-se em pé, minha igreja amada e linda e maravilhosa. O povo mais feliz dessa terra. Porque tem a palavra que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Corta dos 2 lados. Quando eu prego aqui, corta o pregador, corta todo mundo. Essa é a Bíblia. Corta aqui o Alex sendo cortado. Nós somos cortados aqui pela palavra. Vocês estão falando para nós como igreja. Ser intenso, íntegro. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus e estareis seguros. Intensidade, íntegro. Pai, em nome de Jesus, essa palavra seja revelada a cada coração. Que cada irmão e irmã nessa noite possa entender a importância e a urgência da conversão verdadeira. De converter-se, de lutar pela sua família, pelos seus filhos em oração, pelos seus, por aqueles a quem amam. Em nome de Jesus. E se dependemos de milagres, nós cremos num Deus de milagres. Nós não vamos apanhar quietos nesse mundo, porque é ilegal a obra das trevas aqui. Porque Jesus já venceu ele. Então Satanás toca em nós e nós clamamos para o Pai. E o Pai ouve e vem nos socorrer. Se o mundo toca, nós não ficamos reclamando, Senhor, nas redes sociais. Nós vamos para o joelho, vamos para o quarto e vamos chorar na presença daquele que pode todas as coisas. Você tem um canal aberto, direto com o Senhor Deus. Eu quero te instruir e te ensinar a orar. Peça com fé e recebereis. Quando se sentir muito fraco, meu irmão, minha irmã, convide um irmão de oração, para que ele ore com você. Em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Eu nem vou convidar ninguém para aceitar Jesus hoje. Vou deixar esse convite para os próximos cultos. Porque hoje eu estou falando sobre conversão verdadeira, não é uma decisão de momento. Não é uma decisão forçada pelo louvor, pela emoção, mas uma decisão íntegra sua. Essa palavra tocou em você, e você nessa semana quiser me mandar uma mensagem, dizer: pastor, eu quero agora, a partir de agora, ser um convertido verdadeiramente. Convertido ao Senhor Jesus. Então nos dê essa notícia. E domingo que vem nós vamos chamar aqui na frente todo mundo que assumiu um propósito. Mas como deve ser a entrega? Como foi a entrega? Jesus entregou totalmente, tudo por nós.